Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estou chegando com notícias do Flamengo deste final de semana e com notícia boa. A federação libera clubes para decidirem retorno aos treinos. O Flamengo deve voltar. Fluminense dificilmente volta. O presidente Rubens Lopes deve publicar resolução que deixa aos clubes a decisão e também a obrigação de acatar exigências dos protocolos. Dos governadores, é claro. Portanto, a Federação do Estado do Rio de Janeiro deve publicar nas próximas horas a resolução da presidência que libera aos clubes a decisão de voltar aos treinos, desde que respeitando normas rígidas do protocolo estabelecido. O texto diz que a análise das condições deverá ser realizada de forma criteriosa e rigorosa por cada clube. A análise citada obriga a seguir 3 pilares. A. Comprometimento com a saúde e a vida alheia mediante cumprimento de diretrizes de autoridades competentes. B. Obediência às determinações governamentais. C. Seguimento de procedimentos e protocolos técnicos e científicos recomendados à proteção individual e coletiva. O texto diz que as decisões dos clubes devem estar em total consonância com o Decreto 47.052 do Estado do Rio de Janeiro, publicado no dia 30 de 4 de 2020. Com a base na resolução, a FERJ, o Flamengo prepara o retorno dos jogadores ao centro de treinamento a partir de segunda-feira para atividades em grupos de 2 e 4 jogadores. Como manda o protocolo e seguindo um pouco dos critérios da Federação Alemã, que pode ser a primeira grande liga a retornar possivelmente no dia 16 de maio, dependendo da aprovação da chanceler Angela Merkel, que prometeu a decisão final para quarta-feira, dia 9. Veja, o Flamengo prepara o retorno a partir de segunda. Pode levar alguns dias para os jogadores ocuparem o CT, mas a preparação para o retorno começa neste início de semana. O Fluminense deve retornar com treinos remotos, cada jogador na sua casa, como o Flamengo fazia antes. Veja como que eles estão muito atrasados, né? A informação originalmente postada aqui dizia que o Fluminense também deveria retornar ao CT, mas a direção do clube desmentiu e disse que só vai voltar com treinos com os jogadores remotamente. O protocolo do Rio de Janeiro com a Federação Alemã indica que se um jogador em treinamento for diagnosticado, ele será afastado e o grupo de treinos do qual participa será testado, mas os treinamentos seguirão normalmente. É o caso do clube Colônia, lá da Alemanha, que teve 3 integrantes diagnosticados positivamente. Os 3 atletas do clube alemão foram afastados, mas os treinos seguem como manda o protocolo da Alemanha. O entendimento da federação e do Flamengo é de que os treinamentos dentro dos centros de treinamentos em grupos pequenos não descumprem o decreto do governador Wilson Witzel, que também mantém a quarentena para proibir aglomerações. Se cumpridos todos os itens do protocolo, não haverá aglomeração, haverá no máximo 4 jogadores espalhados num campo de 105 metros de comprimento por 68 de largura. Em Porto Alegre, a Prefeitura permitiu a reabertura dos centros de treinamentos e o Grêmio e Internacional aparelham seus espaços de treino de acordo com os protocolos e os treinamentos e devem retornar um na segunda-feira e outro na terça. Portanto, está mais do que na hora de voltar ao futebol brasileiro. Com certeza. Então, os jogadores do Flamengo, Jorge Jesus e a sua comissão técnica já realizam os exames para voltar a treinar. A expectativa é que em 72 horas os resultados já estejam prontos. O clube deseja iniciar atividades no Ninho a partir de terça-feira. Então, o Arrascaeta só volta no dia 7 de maio. Então, os jogadores do Flamengo, Jorge Jesus e os portugueses da comissão técnica, já realizaram neste sábado todos os testes. Os resultados ficam prontos em até 72 horas. Este é considerado o ponto inicial para que o clube possa retornar aos treinamentos. O Arrascaeta, que passou férias no Uruguai, não foi testado por causa da dificuldade para conseguir voos para o Rio. O meia foi liberado para se apresentar no dia 7 de maio.
Portanto, a coleta do material foi feita de casa em casa, ao contrário do que aconteceu na sexta, quando os demais funcionários do departamento de futebol, além de dirigentes, fizeram a coleta em uma estrutura montada no estacionamento do Ninho do Urubu. Então, a ideia do Flamengo é retomar as atividades ainda na terça-feira, agora que vem, já com os resultados em mãos, e certamente tudo vai dar certo. E a diretoria aguarda o aval que sairá, como já falamos na notícia anterior. Tudo vai dar certo, com certeza. Outra notícia aí que o Flamengo e a Adidas lançam camisa da linha casual. Uma camisa até muito bonita, por sinal, mesmo com a paralisação das atividades. Então, mundial, né, todos já sabem, né, a Adidas segue com os lançamentos dos uniformes oficiais do Flamengo, além da divulgação dos novos mantos de pré-jogo e goleiro. A fornecedora de material esportivo lançou as camisas da linha casual, que já estão disponíveis nas lojas oficiais. As novas blusas são bem básicas, predominantes, pretas, com listras vermelhas nos ombros e mangas. E os detalhes do CRF e Adidas em dourado, ambos do lado esquerdo. Os torcedores podem escolher adquirir um manto na versão manga curta, em tecido poliéster ou moletão manga longa, pelos valores de R$ 149,90 e R$ 199,90, respectivamente. Então, aqui nós temos as fotos, né? Muito bonita essa camisa. Já o uniforme de número 2, com o lançamento previsto para o dia 7 de maio, foi adiado. Então, após o novo decreto do governador Wilson Witzel prorrogando as medidas de isolamento até o dia 11 de maio, a Adidas optou por divulgar o segundo uniforme no próximo dia 14, quinta-feira que vem. Então, o ídolo dos ídolos, Babu, vê títulos do Flamengo em 2020 pela primeira vez e se emociona com surpresa do elenco. O ator se impressiona com a mobilização de jogadores durante o reality show. Após confinamento, ele recebeu ligações de ídolos e afirmou: deve ser muito triste não ser Flamengo. Isso é verdade, né? Então, quando saiu da casa do Big Brother Brasil, o ator Babu Santana descobriu que, mesmo sem prêmio do programa, havia conquistado milhões de corações. Fãs de todo o país e, em especial, de uma nação. Torcedor fanático do Flamengo, ele mobilizou jogadores e torcedores rubro-negros e também de outros clubes. Durante os últimos 3 meses, Babu se tornou ídolo dos seus próprios ídolos. Um dia após sua eliminação, na semana passada, Babu conversou e não era um papo sobre seu jogo no reality show, era sobre jogos em que foi de fato campeão. Então, daí, pela primeira vez, ele assistiu à imagem das conquistas do Flamengo deste ano, 2020, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, além da Taça Guanabara, ambas antes da interrupção do futebol por conta de tudo isso que tem acontecido e durante seu confinamento. Pô, eu não dava, suspirou, emocionado, ao ver os gols de seus ídolos nas decisões. Mas a emoção veio em cheio quando Babu Santana recebeu um telefonema surpresa. O Bruno Henrique, eleito craque das conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2019, surpreendeu o torcedor ilustre, direto de sua casa. Podia dar 5 milhões para... porque eu não trocaria por essa emoção toda que estou vivendo, disse o Babu. O ator também recebeu surpresas de outros jogadores durante a entrevista. Gerson, Pedro, Rodrigo Caio, Vitinho e o ex-rubro-negro Léo Moura, que marcou a história de Babu como torcedor e também fez campanha a favor dele no BBB. Durante o programa, o atacante Gabigol tinha ido além das campanhas na internet. Na vitória do Flamengo sobre o Botafogo no começo de março, o camisa 9 comemorou um gol em homenagem ao participante do BBB no fim da semana. E os dois finalmente conversaram. Até eu postei um vídeo com os dois conversando, né? Mas é isso aí, quero agradecer a você, meu amigo, e sempre ligados aqui no canal Ebfla, o seu canal de notícias do Mengão. Fique sempre aqui com nós, se inscreva no canal, deixe aquele like maroto. Em breve voltarei com mais vídeos. Um forte abraço a todos e até lá!